Graça e paz. Boa noite aí, galera. Oh, que bom, hein? Eu achei que depois de um louvor agitado desse, vocês estavam tudo acordados. É que estão puxando o ar ainda, né? Então eu vou esperar. Respira fundo. Graça e paz. Boa noite. Ah, viu como funciona? Muito bom. Alguns rostinhos que já estávamos com saudade. Alguns rostinhos novos. Alguns jovens mais experientes, né? Então, isso é muito importante. A palavra de Deus não é... Às vezes pode mudar o linguajar, igual nós temos a Bíblia NVI, NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, José Ferreira de Almeida, e aí você pode mudar o linguajar, mas pode ter certeza que a essência, o que Cristo quer passar para nós, ela se repete. Então, todos os cultos são importantes. É que hoje nós, jovens, estamos aqui para entregar o nosso culto ao Senhor. Amém? Quem está em casa nos assistindo, uma honra, um prazer estarmos juntos e para fazer o principal, que é falar do Senhor. Se não fosse Ele, nós estaríamos numa reunião entre amigos, em família, mas glória a Deus, que já foi falado aqui, e Ele está neste lugar. Nós estamos aqui para honra e glória e louvor e toda majestade a Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar novamente? Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Pai, obrigado porque nós gostamos de estar em comunhão. Nós gostamos de louvar, de dançar. Mas nós te pedimos agora neste momento, Pai, venha falar conosco, venha tocar o nosso coração, a nossa mente, venha trabalhar no nosso secreto, Pai, aquilo que nós estamos buscando resposta, que o Senhor venha trabalhar em nós, aquilo que nós não estamos enxergando e precisamos ser melhorado, que o Senhor venha trabalhar em nós, que tudo que aconteça aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, mas nós clamamos e te pedimos, nós queremos te dar o nosso melhor, Pai, mas nós clamamos e pedimos, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, destampa os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos te ver e te ouvir, e que assim nós possamos sair transformados, em nome de Jesus. Amém? Amém, obrigado ao anjo que trouxe do céu um copo d'água, porque na hora que eu abri o olho não tinha nada e apareceu esse copinho d'água. E usou a vida de alguém, porque eu não sei quem trouxe a água, muito obrigado. Você pode abrir, eu estava estudando em casa, eu falava, eu não sei se eu vou abrir o versículo, ou se eu falo antes, ou falo e mando abrir o versículo. Vamos abrir lá em Mateus, no Novo Testamento, Mateus 18. Eu acredito que é uma passagem que vocês conhecem. Mas eu fui ministrado diferente, de uma forma que foi, Senhor, obrigado. E eu falava para a Ana, eu preciso ir para o quarto. Ah, você vai estudar? Não, eu preciso complementar. E aí Deus colocava mais algumas coisas, eu ia escrever de novo. Não, tá uma rabiscaiada meu caderno. Tá vendo? A tecnologia chegou. Se fosse ali, você dava um delete e escrevia. Agora no caderno é tudo rabiscado. Mas Deus tem liberdade, Ele faz do jeito que Ele quer. Amém? Mateus 18, do 1 ao 5. E eu vou ler para você. E que o Senhor venha nos capacitar no entendimento. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Amém? Acho que é um texto conhecido. Mas segura, porque Deus falou de uma forma que eu fiquei impactado. Começou a ministrar,
essa palavra no meu coração no domingo. E aí, algumas pregações, algumas coisas foram confirmando que era realmente essa palavra. Porque às vezes a gente acha, no nosso achômetro, o Senhor está falando comigo e eu tenho a palavra. E aí de repente, um dia antes, 2, 3, Deus muda e fala, não, é isso que eu quero. Mas foi tão legal que a Ana e a Helena, elas não sabem, mas eu cheguei em casa e eu vi esse papelzinho em cima da ilha, ali em casa. E eu falei, o que é esse papelzinho? Eu já sei que é de uma caixinha que eu tenho lá na minha gaveta, no meu quarto. Aí a Ana falou assim, a Helena, ela sentiu no coração de abrir uma palavra para mim e trouxe o papelzinho. Acho que ela guardou tudo e o papelzinho ficou aí em cima. Foi isso? E aí estava escrito aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. E eu falei, Deus, essa é a palavra. Deus está falando demais. Se você reparar e for puxar na sua memória, eu acho que nessas últimas semanas Deus tem falado demais do reino de Deus, do reino dos céus. Eu nunca fui tão ministrado sobre, não é só nessa lição, mas Deus tem falado muito. E ontem, assistindo a vigília que teve da nossa Igreja Batista Ágape de Campinas e participando lá, tem uma pastora minha, pastora de vocês, pastora Marilza. Ela era de Bertioga, agora está em Campinas. E ela falou algo que eu falei assim, eu vou ter que falar isso amanhã, para começar o que Deus tem falado comigo a respeito do reino dos céus. E ela falou o seguinte, alguns irmãos aqui eu sei que estavam lá online. E ela falou assim, vou falar do meu jeito, tá bom, galera? Que ela teve um problema de saúde. E aí ela falava para Deus, Deus, eu não tenho medo de morrer. Amém? Quem estavam lá? Ouviu? Não ouviu? E ela falou assim, eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque eu tenho te buscado, Pai. Eu não tenho medo de morrer, porque a vontade vai ser a sua, não vai ser a minha. Só o meu temor, eu vou usar medo só para exemplificar, o meu medo é que eu não consiga chegar aos teus olhos do jeito que o Senhor me olha, que eu não tenha cumprido tudo aquilo que o Senhor tem falado para eu cumprir. Então não é se eu vou morrer ou não, mas é, se eu morrer hoje, será que eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer? Cara, me arrepiei inteiro, o que eu falei é isso. E aí o que Deus está falando hoje com a gente, na ministração, no louvor, Ele está querendo nos alertar, porque nós não somos bonzão, melhor, a Igreja Batista Ágape vai de foguete, os outros vão de escadinha para o céu, nós vamos de foguete, porque nós somos da Batista Ágape, São João da Boa Vista, é outro padrão. Deus fala da igreja com I maiúsculo, Ele não está falando de placa. Só que agora eu vou te pegar, vocês já sabem isso. Quem é a igreja do Senhor? Cada um de nós. Se nós somos a igreja, e Ele fala que Ele vem buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja dEle, é hora da gente refletir individual, o que eu tenho feito para o reino. Olha, me arrepio inteiro, porque ela não sabia, e ela falou isso ontem, meu medo é eu não ir para o reino, esse é meu temor. E aí a gente lê aqui, Mateus 18, eu passei a semana inteira estudando o versículo, aí eu estava em outro lugar, sem meu caderno, eu pegava a Bíblia, deixa eu ler os versículos de novo, eu ia, Mateus 8, 18, eu não achava, eu sou péssimo em decorar versículo, Mateus 18, e aí a gente vê, e a gente entende, a gente sabe, que o maior propósito da igreja, é o crescimento desse reino de Deus, tanto é, que é o primeiro ministério, de todos vocês que estão me olhando, do irmão que dorme, do que está ali nos assistindo, não, brincadeira, agora ele está esperto, não dá mais para brincar com ele, agora ele está esperto, ele me chamou ali no gabinete, falou, queima meu filme, eu vou ficar careca de você ficar me zoando, eu falei, tá bom, tá perdoado, irmão. E aí, nosso primeiro ministério, é o ministério da reconciliação,
que é o ministério do quê? Do ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aonde? Em São João, desde os confins da terra. Ou seja, no mundo inteiro. E aí, a gente entende que para o crescimento do reino de Deus, Deus quer usar a gente. Aí a gente fala assim, Deus, mas como que eu posso? Eu não sei falar, mas você tem seu jeitinho doce de ser. Eu não, eu sou cavalo. Melhor, vai assim, então, um coice você trouxe para a igreja, olha que beleza. Pode ter certeza, não deixa o inimigo te incomodar. Você tem o seu jeitinho, e é nesse jeitinho que você vai ganhar vidas para o Senhor. Basta você querer. E aí aqui, Mateus 18 vem nos ensinar que uma principal condição, ser como uma criança. Aí fala assim, agora está fácil, eu sou meio crianção. Está falando, seja como uma criança, não seja infantil. Mas é isso. E hoje, em cima desses versículos, Deus foi ministrando no meu coração, e é o que eu quero conversar essa noite. O primeiro versículo falou assim, vou ler o primeiro e o segundo. Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Vamos pausar aqui. É impressionante. Tem hora, eu não sei vocês, mas tem hora que lendo a Bíblia, também eu vou dar um desconto para os discípulos. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente sabe como vai ser o fim da passagem. A gente sabe que, eles não creram, esses caras estão de brincadeira. Mas se a gente estivesse lá, qual seria a nossa atitude? Então a gente sabendo o fim da história, às vezes a gente acaba, entre aspas, julgando. Não, esses caras estão de brincadeira, como assim? Só que aqui os discípulos estão perguntando, e a frase é, quem é o maior no reino de Deus? Eles andavam com Cristo, não é dias, meses, anos com Cristo Jesus. Eles viam a forma de Jesus ser simples. Eles aprendiam a ter amor pelo próximo, a ter amor por Jesus, misericórdia. Eles viram e falam assim, mas quem é o maior? Quem é o maior no reino de Deus? Estão preocupados com posição, estão preocupados com status. Quem vai ser o melhor entre nós? É mais ou menos isso. Primeira coisa que nós temos que aprender, você é o pastor do seu lar. Vocês são as pastoras do seu lar. Todos nós não precisamos de título para sermos pastor. Deus vai colocar pessoas na nossa vida para a gente pastorear sem título. Isso é muito importante nós entendermos, porque infelizmente tem pessoas brigando aí no mundo afora. Se não me chamar de pastor, eu não quero saber de conversa. Que parece que depois o pastor subiu no salto. Nós temos o ID dentro de nós. Nós não precisamos se preocupar quem vai, quem não vai, quem é melhor, quem não é. Nós temos que nos preocupar que nós temos que ganhar todo mundo. Mas é tão difícil, ninguém falou que seria fácil. Mas os caras andam com Jesus, vira para Jesus e fala assim, quem é o maior no reino de Deus? Alguns ali estavam mais preocupados com o seu próprio interesse, ou não? Com uma visão totalmente carnal do negócio. Eu sou agora o soldado, não, eu sou o cabo, eu sou o tenente, então eu que mando e desmando. Nós vamos ver que a história não é bem assim. E sabe o que é o mais perigoso? Que a motivação começa a se tornar totalmente errada. Porque eles andavam com Cristo para responder as perguntas deles, ou porque realmente eles amavam e se converteram e queriam andar com Cristo. Estou falando todos. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós vemos na igreja
porque se eu não vier eu vou ficar de castigo? Ou nós vemos na igreja, por esse amor que nós falamos, por essa cruz, que não pedi para colocar, mas ela está aqui, e é para trazer à nossa memória quem morreu ali por nós. E ela está vazia, porque Ele ressuscitou e está no meio de nós. Nós louvamos isso aqui. O que tem que nos chamar a atenção é que, independente de status, de posição, nós temos que ter o foco, a motivação correta, que é o quê? Ser usado pelo Senhor, estar mais perto dEle, usar a minha vida, Senhor, para ganhar vidas. Sabe por quê? Se não começa a virar, sabe o quê? Ambição. Não, eu tenho que andar com Cristo, porque senão as minhas promessas não vão me alcançar. As bênçãos do Senhor te alcançará, então eu vou andar com Cristo, porque eu quero que as bênçãos me alcancem. Buscai primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos alcançará. Se nós não andarmos com Cristo por amor, Ele sabe. Você acha que Deus não sabia o que acontecia ali no meio dos discípulos? Ele sabe de todas as coisas. Graças a Deus, olha que notícia boa, isso não acontece no meio de nós, nem para quem está nos assistindo. Isso acontece na China, tudo agora vai ser a China agora, só para, né? Você já sabe, eu não posso falar, porque está ao vivo, vai que chega lá, ele vai entender e aí vai derrubar eu. Mas para e pensa, nós temos que ter o foco, e o foco está ali, ó. O foco é Cristo. Quando nós colocamos o foco em Cristo, nós não estamos preocupados, né? Sabe por quê? Porque a ambição, a gente tem visto aí no mundo, a ambição, a palavra fala que de nada nós trouxemos, do pó nós viemos, de nada nós levaremos. Então por que a ambição tem destruído tantas famílias, tantas vidas? Porque quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Ela quer buscar o seu próprio interesse. A glória e a honra tem que ser dela, da pessoa. Isso é ambição. E isso está muito longe do que Cristo falou para nós. Quer um exemplo? Rápido. O que aconteceu no Éden? Cara, você tem tudo. Mina, você tem tudo. Ó, fica à vontade aí. Mas lá não, vai lá, você já sabe, hein? Ó, o fruto é do bem e do mal, mas você não pode ir lá. Os bencinha foi aonde? Tum. Por quê? Ambição. Imagina se o céu não era lindo. Aí os anjos, Satanás decidiu que ele quer ser igual a Deus. Misericórdia. Não, eu vou ser mais, e eu vou levar uma galera comigo, convencer um monte de anjinho, todos caídos aí. Por quê? Porque ele quis ambição, ele quis ser igual a Deus, ou até melhor que Deus. A ambição nos joga no buraco. Jesus, ele vem nos ensinar tantas coisas. Abre lá em João 13. Você está aí, ó, anda só um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, viu como vocês são bons nisso? João 13, eu vou ler para você. Versículo 3 ao 7. Olha só. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa e pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, só podia, né? Este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. Jesus sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, para onde ele iria e que ele tinha todo o poder. Então Jesus era o top dessa galera toda, é o cara. A galera naquela época andava de quê? De Crocs, de Nike, de nada, era sapatilha, chinelinho. Então onde eles iam, o pé chegava na casa dos outros, tudo sujo, ou areia, lama, barro, seja lá o que vocês quiserem, só que chegava sujo. E era uma honra para o dono da casa receber alguém
e sempre tinha uma bacia com um paninho. Por quê? A honra do dono da casa era pegar um escravo, ia lá e limpar o pezinho de quem veio visitar. Porque a pessoa se sentia importante, honrada, você está na minha casa. A galera, esses bencinha que eu estou falando, eles estavam tudo sentados na mesa. Jesus falou, certeza, é a hora de eu dar mais uma ministrada nessa galera aí. Deixa comigo. Jesus tirou a sua capa, mas ele era o top, ele podia mandar qualquer um, mas não. Ele tirou a sua capa, amarrou na cintura, pegou uma toalha, pegou a bacia e foi lavar o pé de todo mundo. E aí quando chegou em Pedro, Pedro falou, mas ele vai lavar meu pé? A espadada tinha que ser de quem? Pedrão, né? Nada pessoal, irmão, é só o nome, beleza? Ele olhou para mim e falou, te pego lá fora. Eu falei, não, é brincadeira, cara. Sabe o que Jesus queria mostrar ali? Cara, presta atenção, meu. Nenhum de vocês está entendendo nada. Você acha que vocês não poderiam pegar a bacia e limpar os pés? A começar por Cristo, que eles sabiam quem era Cristo. Mas não, Cristo não se preocupou com nada disso. Não se preocupou com status. Não se preocupou, eu sou o bonzão. Mas ele se preocupou em mostrar que servir no reino de Deus, a mais honrada posição é a do servo. Por isso que numa outra situação Jesus fala, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Nós temos que aprender que nós somos servo. Nós temos que aprender, tem um copo ali, chama um diácono para pegar o copo, que onde já se viu um copo jogado no chão. Eu fui no banheiro, estava sujo, um papel jogado para fora. Quem é o responsável da limpeza? Você que viu. Porque você é servo, você tem que cuidar da casa do pai. Você é filho, tem que cuidar da casa. E não apontar dedo para outro. E nem chamar as estrelas para olhar e contemplar seu nome no céu. Eu fiz, por favor. Isso é ambição, querer ser visto. Sabe o que está explicando aqui para nós? A criança ela não está preocupada com essa ambição de que eu sou melhor. Às vezes brinca de competir, quem chega primeiro, mas o coração é totalmente diferente. Eles estavam preocupados. Quem é o maior no reino de Deus? Olha a perda de tempo, eles estão andando com o mestre. Tem que falar, nossa, que honra, que glória andar com o mestre. Eles estão preocupados, e quem vai ser o maior? Quem manda mais? Aí Jesus falava, eu, e fulminava toda essa turma aí. Ainda bem que ele é Jesus, né? Não somos nós. Deixa eu ler um versículo para você. Presta atenção, Marcos 10:15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O mesmo não, está em Marcos, eu sei, é só analogia. Primeiro, a criança não tem essa ambição que nós lemos, quem é o melhor. Mas agora eu quero falar o segundo ponto, vou falar 3. Segundo, a criança, ela é pura. Ela não tem pré-conceito. E eu não estou falando preconceito de cor, de raça, porque isso ela não tem mesmo, isso é babaquice de adulto. Pode ver que as crianças não têm essa frescura. É o amiguinho é isso, amiguinho é aquilo, não tem. É frescura de adulto, que coloca isso na cabeça das crianças. Estão vindo com umas papagaiadas aí, tem um pastor que vai ter que ir no Ministério Público. Eu nem ia falar isso. Tem que tomar até cuidado agora as coisas que a gente fala, porque está online. Mas tem um pastor, que eu não vou falar o nome para não viralizar. Ele está sendo convocado, não é daqui, é de outra cidade, que ele está sendo convocado pelo Ministério Público, porque ele dá aula numa escola, e a escola é evangélica, porque ele falou, eu me recuso, e eu não vou ser a favor de ideologia de gênero. Todos sabem o que é isso? Que agora, e ele falou o seguinte,
a Bíblia ensina, menino é menino, menina é menina, ponto final. Ele está sendo chamado, processo nele, porque ele está contra essa, sabe, né? Vai que alguém ouve aí, me processa porque eu falei. Mas brincadeira. Fecha parênteses, vamos voltar. Criança não tem isso. Criança não tem essa maldade de branquinho com branquinho, moreninho com moreninho. Isso é frescura de adulto que ensina. Só que a gente tem que se preocupar, estamos falando das crianças, que assim, muitas pessoas, elas impõem crenças, impõem quem é Deus. E as crianças vão com isso na cabeça, vão e crescem. E com uma mentalidade deformada, errada. E o pior, acabam achando que estão muito íntimo, muito amiguinha de Deus. Fala de Deus, e só porque fala de Deus, acha que são próximo de Deus, que tem relacionamento com Deus. Pessoas que acham que tem relacionamento com Deus, só porque falam dele, ou da forma errada, ou seja lá como for. Pois é, isso chama o quê? Religiosidade. Por causa de religiosidade, pessoas acham que estão perto de Deus, mas estão muito longe de Deus. A criança, ela é pura. O que nós ensinarmos para uma criança, ela vai aprender, sem imposições, sem preconceito. Por que eu estou falando isso? Porque se você ler aqui, Mateus 18, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês não mudarem de vida, e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A palavra, ela é pura, a palavra, ela é verdadeira, a palavra, ela não mente. A pessoa, quando fica presa em dogmas, em crenças, acaba formando uma barreira e não tem como se aproximar de Deus. Nós temos que ter esse coração puro, para querer receber o que a palavra nos ensina. Outro dia eu abri um culto e falei de um pastor, que sempre eu ouvia ele falando dessa frase, e eu falei, um dia eu vou ministrar em cima disso, esqueci. E aí um dia Deus me trouxe a memória, eu trouxe a ministração. Pastor Márcio Valadão, esse é das antigas, não é de vocês tudo cheirando leite, é dos nós. E aí ele começava todo o culto, põe a mão na Bíblia, aí todo mundo, pá, ninguém tinha online, põe na mão na Bíblia online, pode ser também. E aí ele falava, repete comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Cansei de ver ministração dele, começando o culto dessa forma. É tanta invenção que a gente tem visto por aí, cada hora inventa uma nova. Um cara me ofereceu uma Bíblia Minecraft, vocês já viram isso? Eu tenho que no meu cérebro instalar alguma coisa para decifrar aquilo. Eu tenho conhecido um parceirinho que só jogava isso antes, e eu olhava e falava assim, o que você está fazendo aí, cara? Agora eu estou construindo o castelo, e um monte de quadradinho, vocês já viram esse jogo? Eu, cara, será que é 3D? Ele está usando alguma coisa aí, uma lente tridimensional para entender? Estão mudando a versão da Bíblia para a versão que eles querem. Nova tradução da linguagem do mundo deve ser. Cada uma que você ouve, você lê uma coisa e fala, não, isso aqui fugiu do padrão. Sem falar doutrinas que tem colocado. A criança, ela é pura. Nós temos que fazer a criança no caminho do Senhor. Ela tem que ir aprender, é sobre a palavra. Zaqueu, quando nós ministramos aquele dia, ele falou, desce da árvore aí, Jesus falou, e vou na sua casa, e foi na casa dele, ele veio sem preconceito nenhum, ele falou, é o mestre, ele recebeu o amor,
E no amor de Deus, o que ele fez? Eu abandono tudo, eu não quero mais saber disso, eu vou devolver o dobro para todo mundo, porque ele se sentiu amado, ele viu a verdade em Jesus. Nós temos que ver a verdade na palavra. Jesus falou: vem cá, olha, está vendo essa criança? Cara, essa criança vai ser um exemplo para vocês. Ela é pura, ela é ingênua, ela é verdadeira. Vocês estão crendo em que evangelho vocês estão crendo? Vocês estão andando comigo, está sempre comigo, vê tudo de uma forma e quer saber quem vai ser o maior no reino do céu? Nós temos que não ter preconceito, e eu estou falando em religiosidade. Eu vou na igreja todo dia. Isso é religiosidade se você vem com o coração duro. Parece que nós já ouvimos isso hoje. Nós não vamos sair daqui transformado como a gente sempre pede para Deus. Se nós sairmos daqui, entramos com o coração duro, falta pouco para dar 9 horas, vamos embora, e aí sai. Não surtiu efeito. Mas quando nós permitimos o Senhor nos tocar, nos transformar, e nós queremos e pedimos para Deus: eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente, e isso surte efeito na nossa vida. Mas se nós só virmos aqui para ouvir uma palavra bonitinha, ou um carinha atrapalhado subir e falar um monte de asneira, a gente dá risada e ir embora, é melhor ir no stand-up. Mas glória a Deus, Deus sonda o coração e sabe que nós estamos aqui de coração aberto para ser ministrado. Nós estamos aqui como criança. Para quê? Para aprender o Evangelho, e o Evangelho verdadeiro. Nós seremos abençoados por Deus se andarmos conforme a vontade dEle, sim. Certeza, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Ele fala isso porque uma criança tem uma mente de Cristo. Ela não vê maldade onde não tem. Ela não fica presa em coisas. Também tem umas crianças meio espertinhas, né? Eu vou fazer porque ele está olhando aí, vai que eu ganho alguma coisa. Mas Deus sonda o coração e Ele sabe. Quando nós temos a mente de Cristo, quando vivemos da forma que Ele quer que nós possamos viver, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Isso é promessa para a nossa igreja. Mas nós temos que permitir Ele trabalhar em nós. Nós temos muita coisa para ser transformado. É fácil ser igual a uma criança? Não é. Nós já temos muita coisa formada, enraizada. Tem que arrancar daqui. Pedir para Deus arrancar daqui. E aí sim, nós sermos puros. Amém? E aí ele termina e fala assim, ó: a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. Não precisa nem falar. A criança, ela é humilde. Fala aí se a gente não está sendo ministrado sobre humildade. Há semanas, vários cultos, você assiste palestra, culto de outras pessoas, se fala sobre humildade. Por que será que Deus quer repetir tanto sobre humildade para nós? Se você abrir ali em 1 Pedro 5,5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. A versão que eu estudei fala assim, ó, eu anotei porque eu sabia que eu não ia decorar, até fingi que eu ia, mas eu sabia que não. Fala assim, ó: porque Deus resiste ao soberbo, mas os humildes Ele concede a sua graça. Jesus, Ele se agrada com a humildade. A humildade agrada o coração de Jesus. E aqui nós temos que separar, porque nós temos dois tipos de humildade: horizontal e vertical. Horizontal é aqui, ó, nesse plano. O que é humildade?
você se doar para ajudar o outro. Eu não estou falando se humilhar a respeito de, ai, eu não sou ninguém, ai, coitadinho de mim, ó vida, ó. Não, eu estou falando de você se ceder para ajudar o próximo. Quer um exemplo? Casamento. Eu fui num retiro uma vez que eu nunca mais esqueci. Você quer casar por quê? Acho que todo retiro de casal eles fazem essa pergunta. Por que você quer casar com ele? Por que que você casou com ele? Ah, porque a gente vai ser feliz. Pá, errado. Vai embora, volta só amanhã. A pergunta básica eles fazem. Por quê? Eles querem que você entenda. Por que que você quer casar com ele? Ah, porque eu quero fazer ele feliz. Amém. Ah, porque ele vai me fazer feliz. Some daqui, vai ficar solteiro pro resto da vida. Está repreendido. Ser humilde é ceder para fazer a vontade do próximo. Ajudar o próximo, dar valor no próximo. Não fazer a vontade, ou ele quer, eu vou fazer para ele. Não é isso. É você se doar para ajudar o próximo. Isso está no horizontal. E no vertical? Acabou de falar aqui para nós. Bem-aventurados humildes de espírito. Vertical, relacionamento com Deus. Ser humilde. Sabe o que é isso? A palavra diz bem-aventurado. Bem-aventurados humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que Deus é tudo. Aqueles que reconhecem que sem Deus eu não posso nada. A situação é impossível, é que você não está na minha vida, na minha pele, você não sabe. Seja humilde, coloca aos pés da cruz. Deus fala que quando colocamos ao pé da cruz, pode estar pesado para nós, mas para Ele é leve. Colocamos, sabemos que Deus pode resolver todas as coisas. Aí você vai e coloca aos pés dEle, de repente as coisas acontecem. Por quê? A humildade nós temos que reconhecer e buscar todos os dias a face de Deus. Não tem como nós sermos testemunho de vida. Não tem como nós testemunharmos da nossa vida, porque, eu consegui, eu sou bom. Você não é nada. Perdão, mas você não é nada se você não tiver o Senhor. Mas eu estou conseguindo sozinho. Primeiro passo para a queda. Sem o Senhor, você não consegue nem abrir a boca para testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Porque quando Ele te toca, Ele te transforma, você tem orgulho, humildade de chegar e falar assim, Deus me transformou, eu quero testemunhar. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. As coisas pareciam impossíveis, Deus me transformou. Quando nós reconhecemos que nós somos carentes de Deus, quando nós nos tornamos humildes, nós podemos sim ser transformados. Davi falou para Deus, vacilo, hein? Pequei, Senhor, contra ti eu pequei. Aquela mulher foi justo na hora errada, tomar banho ali na varanda. Não, quando ele entendeu que ele errou, falou, eu Davi, eu pequei, me perdoa, contra ti eu pequei. E ele se arrependeu. Por isso que ele tinha um coração, ele era segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um coração, é lógico, você também tem, né? Ou você não tem? De carne, tá? Não é de pedra não. Se alguém falou para você que é de pedra, é mentira. Paulo, como foi? Paulo, o que ele fala? Combati um bom combate, mas antes disso ele fala, eu sou o maior dos pecadores, eu quero ser transformado, eu não mereço nada, eu sou o maior dos pecadores. Isso aí chama o quê? Humildade. Eu vou ler o último texto com você, em Mateus 8, do 5 ao 13. Mateus 8. Você acha que, responde aí para você acha que humildade move o coração de Deus? Certeza, né? Mateus 8, versículos 5 ao 13.
Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá, e ele vai. Digo para outro: venha, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Passei, né? Não. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Olha o que acontece aqui. Eu vou ser breve por causa do horário. Mas eu fui estudar, porque eu era curioso com esse negócio de centurião. Por que quem é esse centurião aí? O cara manda, desmanda, tá falando, né? Quem é? Quero saber quem é esse cara. Você tem o soldado. A pessoa que ficava responsável por 10 soldados era o decano. A pessoa que era responsável por 100 soldados, ou 10 decano, eu não vou fazer toda essa analogia, se eu sei que você fala: eu sou ruim de português. Eu sei, não precisa somar nada que eu sei. Então, um soldado, 10 soldados, é o decano ficava responsável. 100 soldados, quem ficava responsável? O centurião. Ó, viu? Nem precisa mais ficar de recuperação de matemática, que eu já ensinei você. Depois do centurião, ele era responsável por 100 soldados, aí vem a corte, ou o tribuno, que era responsável por 400, 500 soldados. E aí vinha o legado, que era responsável a 4 a 5 mil soldados. Então era separado. Então pensa, o centurião, o cara mandava e desmandava, pelo menos 100. Por isso que ele fala: eu mando, vai, os caras vão. Vem, os caras vêm. Olha que legal. Toca aí, o cara toca. Da hora, é legal isso. Eu só mando em um, né, mãe? Tá vendo? Não dá mais para brincar com ele, ele está espertinho agora. Só que o centurião, ele chega para Jesus e fala assim: você é demais, cara. Eu não mereço que você vá na minha casa. Mas assim como eu sei que eu posso falar e mandar e desmandar e os caras vão fazer, eu tenho certeza que se você mandar uma palavra, que o meu soldado vai estar curado, eu tenho certeza que ele vai estar curado. E aí Jesus fala o quê? Eu nunca vi uma fé assim no povo de Israel. Ai, que dor. Quem é o povo de Israel hoje em dia? Somos nós, galera. Deus tem que ver em nós. O centurião era bom, mas o Gabriel é fora do normal. O centurião era bom, mas o pastor Márcio tá voando. O centurião era bom, mas o João, cada um de nós, galera, ele tem que olhar lá e falar assim: a humildade do cara é top, mas esse pessoal aqui de São João ganha de todo mundo. Não porque nós queremos algo em troca, não porque eu quero que ele faça por mim, mas que a nossa humildade tem que agradar o coração de Deus. Nós somos nada sem Ele. Nós louvamos aqui que por Ele nós fazemos a diferença. E nós fazemos. Faz uma coisa errada, você vai ver quantos vão falar mal de você. Agora faz tudo certinho como você tem feito. Profetizei. Parece que ninguém está vendo. Faz uma coisa errada. Como nós somos vitrine. Nós, todos nós. Não estou falando, quem está no altar é melhor. Altar, galera, é posição. Deus te chama para estar aqui. Deus te chama, se é um dom que Ele te deu, para estar ministrando. Só que todos nós somos trabalhados. Deus quer usar, lembra? Uns para mestre, uns para evangelista, uns para apóstolo. E assim Ele faz do jeito que Ele quer.
Só que aqui nós temos que aprender que Deus está nos convidando para esse relacionamento honesto, um relacionamento sem barreira. Ele quer um relacionamento de perto. E Ele pega quem? Uma criança, para poder mostrar para os discípulos que já andavam com Ele, que já era para estar sabendo de tudo e mais um pouco. Mas Ele estava tendo que pegar uma criança para mostrar o exemplo dela, para ministrar para os seus bencinha. Que eles estavam mais preocupados com coisas fúteis. Bom que nós não estamos mais nesse tempo. Nós vamos andar com o Senhor, nós vamos voar com o Senhor, nós vamos permitir que Ele use a nossa vida, porque nós temos que ser diferente. Para de se comparar, ai, mas o meu amigo não sei o que lá. Amém. Vamos lá na igreja? Não, então Deus te cuide. Ora por ele. Mas a gente tem que abrir os nossos lábios. Nós temos que ser como uma criança. Sabe como? Eu posso ver porque eu fiquei essa semana analisando muitas coisas lá em casa. Tem hora que, eu vou fazer sozinho, e dá lambança. E eu falo assim, mas eu não falei que eu ia fazer para você? E você quis fazer? Não é bem assim nesse tom. É que aqui eu finjo que eu sou educadinho, que eu sou tratado. Aí a Ana puxa a rédea e fala, tá abusando. Até para algumas coisas, falar, papai, vem aqui. Tem hora que a gente fala, deixa que eu faço. Aí dá lambança. Papai, salva eu. Papai, você não está lá, você está aqui, então pode vir. Ou não é? A gente acha que a gente sabe. E aí dá lambança. A criança ela é carente de amor, carente do pai. Ela é dependente do pai. Tem muitas coisas que ela não consegue fazer sozinha. Ela acorda e fala, papai, vamos fazer a devocional. Ela não consegue ler. E aí nós vamos lá fazer a devocional. Apesar de tentar ser malandrinha, tem um coração cheio de ingenuidade. Vai do 8 ao 8.000 em 2 segundos. E é assim que Deus olha para nós, galera. A gente tem que parar de achar aquela visão que Deus está lá, sentado lá no trono, com o cajado, esperando a gente errar para meter a porrada. Ele está esperando para nos corrigir se nós errarmos. Mas é um pai de amor. Ele nos vê ingênuo. Ele nos vê dependente dele. Ele nos vê carente dele. É assim que nós temos que pensar. E tudo que Ele fez por nós, o mínimo que nós temos que fazer é tentar ser como uma criança. Eu vou finalizar, mas eu já queria chamar o louvor. Por causa do horário, eu já vou finalizar. Deixa eu falar algo muito importante, que fique claro na sua cabeça. Se você acordou agora, ele ia falar do reino do céu, ele não falou nada. Então, você acordou agora, você perdeu algumas coisas e você vai entender. Desenhado. Vamos fazer assim. Reino dos céus e o reino desse mundo. Em cima de tudo que nós falamos. Você falou, ele não vai chegar em lugar nenhum. O reino do mundo é totalmente diferente do reino dos céus. O reino do mundo é totalmente diferente do reino de Deus. O reino do mundo, se você não tem dinheiro, se você não tem poder, se você não tiver fama, muitas vezes você é jogado de lado. Muitas vezes eu não quero saber nem quem você é. Quando eu cheguei em São João, só falavam o seguinte para mim: quem é a sua família? Você é filho de quem? Para quase que eu falei, de uma borboleta, porque quando eu nasci, da onde? Você acredita? Quem é seu pai? Eu falei, não, eu nasci de um pai e de uma mãe. É que às vezes o cara não sabia, ele achava que era da cegonha.
Mas me irritava isso. Falei, nossa, não me irritava. Mas se perguntar para você do meu lado, você não responde. Se você responder, eu vou ficar bravo. Aí eu era menos pior. Eu era esquentadão. A Suzy falava, o tio é sanguíneo. Nossa, ela gostava de falar isso, né? Mas o reino do mundo, você tem que ser alguém. Olha com quem você está falando. Cara, eu não aceitava isso de ninguém, cara. E até hoje eu não aceito. Eu já comprei briga que eu não estava nem convocado para briga. Por causa disso. Para mim isso é um absurdo. Glória a Deus que eu estou no lugar certo, na igreja. Porque eu tenho que ser tratado. Não é assim, irmão, é com amor e calma. Mas quem é seu pai? Quem é essa mãe? O reino do mundo, se você não tiver status, ou não é alguém, muitas vezes eles não te dão nem moral. Agora no reino do céu não. No reino de Deus, você pode ter certeza. Quando você confia no Senhor, quando você busca o Senhor, quando você se entrega na presença dEle, nós acabamos de falar, as demais coisas vos será acrescentado. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, você não precisa ficar correndo atrás de aceitação. Eu vou trabalhar lá, mas é o lugar mais concorrido, eu vou prestar medicina, 50 mil para uma vaga, mas os 50 mil são filhos do Senhor? Os 50 mil tem Deus à frente? Colocou Deus e falou, Deus, se é para ser minha essa vaga vai ser? Mas você tem que fazer sua parte, não adianta jogar das costas de Deus. Mas Deus é o Deus do impossível. Mas faz sua parte. Se Ele não vê dedicação, você não vai. Primeiro nós falamos de uma criança, que a criança ela não tem ambição, ela é pura. Se você vê a diferença, é essa. Segundo, nós falamos de religiosidade, nós falamos de preconceito. Tem que parar com esse negócio de eu nasci assim, eu vou morrer assim. Era a Gabriela, né, que falava? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso aí foi crença e lendas que colocaram na sua cabeça. Aqui, ó. Você vai nascer aqui e vai morrer aqui, porque aqui vai fazer a diferença na sua vida. Para com isso. O reino do mundo quer fazer você ser alguém, mas o reino de Deus faz você ser alguém. Porque quando você fala, Senhor, eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja, Ele tem o melhor para você. Não é o que você quer, eu sou bom porque eu sei pintar casinha, eu vou ser pintor. Mas Deus tem coisa grande para você, vai ser pintor, vai ser seu hobby. Eu tenho coisa grande para você, Ele vai te direcionar. Quando nós fazemos nossas escolhas, nós só fazemos lambança. Mas quando a gente fala, Senhor, seja feita a Tua vontade, eu estou aqui de coração aberto, sem preconceito. Senhor, faz a Sua vontade em mim. O reino de Deus tem o melhor para nós. Terceiro, humildade. Nós temos que aprender, como uma criança que é humilde, nós temos que aprender que nós só temos a ganhar com essa humildade. Um coração puro, um coração sincero, um coração aberto para Deus trabalhar em nós. Erramos, perdão, eu errei. Mas nós temos que permitir o Senhor trabalhar e receber esse trabalhar de Deus. Eu estou com uma mania, quando eu acabo de estudar, eu vou lá e pego uma Bíblia que a Ana gosta de estudar, chama Plenitude. É uma Bíblia mais complexa, para mim, remo, eu acho. Mas ela tem um linguajar mais difícil para você estudar. Só que é uma Bíblia de estudo. E sempre tem umas coisas escritas muito legal. E eu anotei, porque eu tinha certeza que eu não ia decorar. E ali falava assim, eu anotei até no fim aqui a lápis. Estava escrito assim, o povo do reino é simples em sua fé, confiança e inocência. Busque a simplicidade em seu comportamento com os outros. Só veio fechar o que Deus tinha ministrado ao meu coração. Eu creio que essa palavra de hoje é mais uma orientação, mais um aviso de Deus para nós. Ei, não perca a humildade, não comece a se achar,
Não fica achando que você veio no altar, ou você vai estar tocando com louvor, ou então você foi chamado para participar de um ministério. É muito pouco, é muito pouco ainda o que a gente tem que fazer. Deus vai te usar aonde você estiver, independente se você tem título ou se não tem, porque é aqui, ó. Você é a igreja dele, você tem que ser usado por Deus aonde você estiver. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. E aí depois, Deus ferveu meu coração com um louvor das antigas. Não é assim igual eu. O louvor é das antigas. E, nossa, esse louvor, Deus trouxe a memória. Porque a própria palavra veio resgatando esse louvor. Você vai entender. Deixa para depois eu comento. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. E o Senhor nos trouxe uma palavra hoje, para que nós pudéssemos ser ministrados no fundo do nosso coração. Ensina-nos todos os dias, Pai, e faça-nos ter esse temor de querer estar no centro da Tua vontade. Que nós possamos ser como uma criança, Pai. Um desejo de estar perto de Ti, mas não uma ambição para poder ser melhor, ou para falar para os outros, eu sou de Cristo. Mas que as pessoas vejam Cristo em nós, para que nós possamos ser usados para a honra e glória do Teu nome, para ganhar vidas para o Teu reino. Aí sim, Pai, é isso que nós queremos. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração, para que nós não ficamos presos em religiosidade, mas sim no centro da Tua vontade. Que nós possamos ser ministrados por tudo que o Senhor quer para nós, para a nossa família, para os nossos amigos. Venha nos usar, Pai, para a honra e glória do Senhor. A Sua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então nos ensina, Pai, para que nós possamos ensinar outras vidas e que o reino cresça. Pai, ensina-nos a cada dia mais ser humilde no Evangelho, humilde em aprender, em receber, humilde quando as pessoas vêm ministrar o nosso coração, na nossa vida, vem abrir o nosso entendimento, que a sabedoria do Senhor venha sobre nós, que nós possamos ser humildes tanto na horizontal quanto na vertical, com aqueles que estão ao nosso redor e contigo, Pai. Nós dependemos de Ti e nada somos sem a Tua presença. Obrigado, Pai, que a nossa fé venha crescer cada dia mais alinhada com a nossa humildade e que o Senhor venha nos usar para a honra e glória do Teu nome santo. Faça-nos como uma criança e usa-nos para Te louvar e Te engrandecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.